Noite. Muito bem, galerinha. Hoje a gente começa mais uma videoaula de Química, falando aí da massa atômica, que eu vou chamar de Ma, e a massa molecular, que eu vou chamar de MM, né? Basicamente a gente começa em um tópico fazendo cálculos dentro da Química. É a parte que muita gente aí acaba se perdendo, achando difícil, mas vai com calma que não é nada muito difícil não, né? Seguindo os passos aí a gente consegue realizar os cálculos tranquilamente. Bom, vamos pensar num exemplo clássico, né? Se você quer, por exemplo, saber quanto você está pesando, entre aspas, né? Saber qual é a sua massa, você pode ir até, por exemplo, uma farmácia, né? Vai lá, sobe na balança e verifica que a sua massa aí aproximadamente, bom, deixa eu ver aqui, a minha massa deve ser aproximadamente por volta de 50 kg, né? Tô treinando. Bom, mas nesse caso, então 50 kg, o que significa pra gente? Bom, 50 kg diz aí que eu tenho uma massa exatamente de 50. Ou então eu posso pensar que eu tenho uma massa 50 vezes maior que um padrão que seja conveniente para medir massa de pessoas, por exemplo, né? Então eu tenho 50 vezes mais ou maior é a minha massa em relação a esse padrão. Perceba que sempre tem um padrão conveniente para que eu faça comparações entre massas, né? Para calcular a massa de uma pessoa, então o quilograma é muito bom, mas se você quiser calcular a massa de uma formiga, quilograma já vai ficar enorme, né? Ou então fica muito pequeno se você quiser comparar a massa de um navio, né? É melhor que você compare em toneladas, por exemplo. Imagina só para os átomos. Os átomos são coisas que a gente nem enxerga. Como é que a gente vai medir a massa? A gente precisa, nesse caso aí, ou precisou em um certo momento da história, de um padrão que seja conveniente para átomos. Olha só o que os químicos fizeram, né? Pensaram muito bem e falaram assim, bom, é mais fácil que então eu compare a massa de um átomo com uma referência de um outro próprio átomo, né? E fizeram o seguinte, pegaram como exemplo o átomo de carbono 12, aliás, né? Não 14, toma cuidado. O átomo de carbono, cuja massa aí é 12. O que eles fizeram? Bom, imagina só que eu tenho um átomo de carbono 12, aqui nesse caso, né? E dividi-lo em exatamente 12 partes iguais, né? Eu tirei uma fatia nesse caso, então uma fatia, uma parte dessa divisão em 12, e eu considerei esse, né, como meu padrão. Essa minha fatia nesse caso agora é meu padrão. Quanto equivale esse padrão aí para química, né? Você tem 1/12 do isótopo 12 do carbono, né? 1/12 que é uma fatia, nesse caso aí, do carbono 12, que foi chamado de 1U. Essa minha fatia, então, do átomo de carbono, né, é exatamente 1U. Esse U é o que a gente vai chamar de unidade de massa atômica. Então, novamente, esse U, né, é nossa unidade de massa atômica. Só para você ter uma ideia de quão pequeno isso é, 1U equivale aproximadamente a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. É realmente muito pequeno. Agora sim, agora os químicos conseguiram um padrão de comparação. As massas de todos os outros átomos serão comparadas com esse meu padrão de 1U. É interessante você notar aí que a comparação da massa de todos os outros átomos tem como referência a massa de um também um átomo, né? Mas no caso uma parte desse átomo de carbono 12, que equivale a 1/12, novamente, do isótopo 12 do carbono, 1U. Tudo bem? Bom, essa minha massa atômica agora pode ser calculada, né? A massa atômica nada mais é que a massa de um único só átomo. E isso tem que ficar muito importante, turma, né? Muito fixo na cabeça. Toda vez que a gente utilizar o U, a gente está falando em unidade, uma coisa só. A massa atômica é sempre expressa para um único átomo. Bom, o que mais? O que ele vai indicar, né? A minha massa atômica, ela indica quantas vezes o átomo, ele é, ou um átomo genérico, né? É mais pesado do que o meu padrão que está aqui, ó, 1/12, né? Do carbono 12. Ele vai indicar justamente como a gente começou a pensar lá na massa, na comparação da massa de uma pessoa. Indica quantas vezes o átomo, ele é mais pesado que o meu padrão. Eu coloquei um exemplo aqui para você. Olha, a massa do magnésio, de um dos isótopos de magnésio é 24U. Eu já sei que se eu estiver trabalhando com U, estou trabalhando com a unidade, então estou considerando apenas um átomo de magnésio, né? 24U indica que ele pesa ou tem uma massa de 24, né? Isso diz também que ele tem aí 24 vezes mais, ou ele é mais pesado do que o meu padrão de 1U. Ou então eu posso comparar com o átomo de origem. Ele é 2 vezes mais pesado do que o átomo de carbono 12, né? O átomo
cuja massa é de carbono 12. Tudo bem? Tranquilo? Então esse é o início, né, dos cálculos. Eu te mostro um pouco mais agora do cálculo das outras massas, né? Tanto de massa molecular quanto das massas molares. Aí é um tópico mais à frente. Aguenta aí, eu troco de lousa e já te mostro com calma as outras coisas. Segura aí. Muito bem. Sabendo agora que você já conhece a massa atômica, você só tem que tomar cuidado num detalhe, né? Que é a massa do elemento. Se você observar muito bem, na natureza você tem uma série de isótopos, ou seja, é o mesmo elemento químico, com o mesmo número atômico, evidentemente, que se difere aí pelo número de massa. Se você observar bem na tabela periódica, você não vai ter vários isótopos de várias massas diferentes, né? Você tem o elemento químico com o seu número atômico e as massas dele, uma única massa só, né? Em grande verdade, você vai ter que tirar uma média, que a gente chama de média ponderada, das massas dos isótopos. Então, olha só, coloquei um exemplo aqui para você de dois isótopos, de um elemento genérico X, né? A massa de um vale 10 e a massa de um segundo aí vale 12. Na tabela periódica você não vai encontrar nem 10 nem 12, provavelmente você vai encontrar a média deles. Imagina, a tabela periódica já é gigantesca do modo como ela é. Se você tivesse que colocar todos os isótopos de um mesmo elemento químico, puxa vida, né? Bom, como é que eu faço para fazer esse cálculo, né? Primeiramente eu tenho que reconhecer, ou então ele vai ter que te fornecer, o examinador, as quantidades, ou seja, a abundância de cada um desses isótopos na natureza. Esse isótopo de massa 10 ocorre na natureza ou tem uma abundância de 90%, enquanto de massa 12 aqui possui, evidentemente, uma abundância de 10%. Lembrando que sempre vai ter que totalizar, né, 100%. Como é que eu faço essa média ponderada? Veja como é simples. Eu vou fazer o cálculo da seguinte maneira. A massa atômica do elemento X, pela média ponderada, nada mais é que a sua massa multiplicada pela sua abundância, né? Somada a segunda massa que você tem, vezes aí a sua abundância. Aí, agora, se tivesse um terceiro isótopo, não tem problema. Pega a massa desse cara, a sua abundância, multiplica os dois, né? É uma parcela dessa minha média. Se tiver um quarto, pega a massa dele, aliás, a sua abundância, e aí mais uma parcela. E vai somando todas as parcelas, né? Nesse caso, tudo dividido aí por 100. Bom, fazendo essa conta, já aproveitei para deixar o resultado para você, né? Você tem uma média, né? Ou seja, a massa atômica do elemento químico pela média ponderada equivale a 10,2 U. Eu tenho uma pergunta para você. Você acha que na natureza você encontra átomo, né, desse elemento químico X com massa 10,2? Evidentemente que não, né? 10,2 é a sua média ponderada. Na natureza você vai encontrar átomo do elemento químico X com massa 10. Átomo desse mesmo elemento, ou seja, um outro isótopo com massa 12, mas 10,2 é a média ponderada. É com ela que a gente vai utilizar, né, na verdade, para fazer os cálculos. É ela, em grande verdade, que vai ser colocada na tabela periódica. Vou te dar uma dica. Ó, quando você tiver que tirar os dados da tabela periódica, você vai encontrar o elemento químico, nesse caso X, dentro de uma caixinha. Bom, você vai ter dois valores representados, basicamente, né? A tabela periódica, às vezes é um pouco mais rebuscada, tem outros valores, mas basicamente você vai encontrar dois. O número atômico Z, que pode vir acima, e a massa atômica do elemento. E não se esqueça que essa massa atômica do elemento químico é dada pela média ponderada dos seus isótopos, né? Então toma cuidado. E não se confundem, não se confunda o número atômico com massa, né? Vou te dar uma outra dica aí. O número atômico é o menor número de sempre quando você está comparando massa e número atômico. Então não se confunda na hora de retirar os dados da tabela periódica. Tudo bem? Tranquilo? Então toma cuidado aí na hora de fazer as médias ponderadas dos elementos para tirar a massa atômica desse elemento químico. Tranquilo? Olha só, eu falei para você também que nós íamos conversar um pouquinho a respeito da massa molecular. Massa molecular, então massa de moléculas. Chamei de MM naquele caso. A massa molecular, turma, nada mais é que a massa de uma só molécula isolada, né? Uma só molécula eu consigo calcular. Se é uma só, Igor, eu já sei. Uma só molécula eu vou trabalhar com U, né? Uma só é unidade, então eu trabalho com U alguma coisa. Perfeito. Vou te dar um exemplo aqui. Água, manjadérrima, né? Você já está cansado de saber, aliás, que água é H2O. Nessa fórmula, cuidado, estou indicando que eu tenho átomos de hidrogênio e oxigênio.
Eu já fui lá na tabela periódica e trouxe os valores para você. O hidrogênio equivale a 1U, enquanto o átomo de oxigênio vale 16U. Cuidado, não confunda aí a massa com o seu número atômico, hein? Massa de hidrogênio 1U, enquanto o oxigênio 16U. Mas espera aí, se eu quero calcular a massa da molécula toda, eu preciso verificar quantos átomos eu tenho nessa minha molécula. Bom, esse 2 aqui indica ou faz referência a quem está à sua esquerda. Indica que eu tenho, então, 2 átomos de hidrogênio na minha molécula. Então, nesse caso, eu tenho que multiplicar a quantidade, ou seja, a massa, né, pela sua quantidade. 2 átomos de hidrogênio, 2 vezes 1U. Enquanto o oxigênio, bom, ele não coloca nada. Evidentemente, o 1 eu não preciso indicar. Mas eu tenho, sim, exatamente um átomo de oxigênio nessa minha molécula de água. Né? Perfeito. Quanto é que vai dar o cálculo? Facinho, né? Eu tenho lá, no total, 2 vezes 1U, então 2U, para cada, né, molécula de água. Então, tenho 16U, nesse caso, para cada molécula de água em relação ao oxigênio. Somando tudo, eu vou ter a massa molecular da água, né? Então, massa molecular da água, ou seja, do H2O, equivale aí, nesse caso, a exatamente 18U, né? Ou seja, uma só molécula d'água, né? Uma só molécula d'água pesa 18U. Isso equivale a dizer também que ela tem uma massa de 18 vezes maior em relação ao meu padrão, né? Ela tem uma massa aí 18, aliás, né? Não 16, 18 vezes maior em relação ao meu padrão de 1/12 do isótopo 12 do carbono. Tudo bem, galera? Beleza? Cuidado, essa parte bem básica, né? Bem tranquila de verificar aí e toma cuidado na hora de fazer as contas. Beleza? Tranquilo? Aguenta mais um pouquinho que eu já faço mais algumas coisas para você. Aguenta lá. Olha só, galerinha. Bom, vamos fazer um exercício para você ver como é que trabalha com os isótopos, né, e a massa atômica do elemento. Esse é um exercício que pega bastante os alunos. Coloca aí na tela e eu vou dar uma lida com você. Olha só. Considere a tabela abaixo. Então, você tem os isótopos do magnésio, a massa em U e as suas ocorrências, né? O magnésio, então, de massa 24, ele fala que a massa exata dele é 23,99 U, enquanto a sua ocorrência é X. O magnésio 25, isótopo de massa 25, tem uma massa exata de 24,99, enquanto a ocorrência é de 10%. O magnésio de massa 26, a massa exata dele 25,98 e a ocorrência Y%. Diz ele, dê as ocorrências X e Y dos isótopos 24 e 26, sabendo que a massa atômica do elemento químico magnésio é 24,31 U. Nos cálculos, arredonde U para 24, 25 e 26. Muito bem, galera. Então, lido o exercício, vamos embora para a resolução, né? O cara te deu, então, os isótopos do magnésio, 24, 25 e 26, ele pede para que você faça o arredondamento, ainda bem, né? E te deu as ocorrências, X 10% e Y, nesse caso, para o 26, né? Ele quer que você descubra aí X e Y, respectivamente. Bom, detalhe que ele já fornece no exercício o resultado. A média ponderada dos isótopos já é dada, 24,31. O que a gente pode fazer, né? Bom, vamos voltar ao cálculo dele. Como é que ele chegou nesse 24,31? Ele pegou a massa de um dos isótopos, multiplicou pela sua abundância, né? Fez exatamente a mesma coisa para o outro. Pega a massa dele, multiplica pela sua abundância e vai somando. Então, bora lá. Eu tenho 24, nesse caso, vezes a abundância que eu vou chamar de X, porque ele mesmo chamou. Então, tá aí. Mais uma segunda parcela, que eu conheço agora, ainda bem, 25, né? Vezes 10 nesse caso, mais aí a minha terceira parcela, então eu tenho lá 26, nesse caso aí, vezes Y. Tá aí. Tudo isso, evidentemente, como a gente chegou numa média ponderada, tudo isso dividido por 100. Beleza. Bom, o que eu posso fazer agora, turma? Eu vou, então, passar esse 100 que está dividindo, eu passo ele multiplicando 24,31. Então, eu vou ficar da seguinte maneira. Presta atenção. Eu tenho 24x, tá aqui, mas já vou multiplicar, 25 vezes 10 costuma dar 250, né? Mais 26y. Tá aqui, 26y. Quando eu passo multiplicando, então, cuidado aí, multiplicar por 100 e andar 2 casas à frente, então eu tenho 24,31, não mais 24,31, ou seja, 2.431.
Tudo bem. O que mais que dá para fazer? Olha, eu posso pegar então esse 250 que está somando e jogo lá para o outro lado. Lembra que troca de sinal? Passa aí subtraindo. Eu fico então, nesse caso, deixa eu ver, com 24x, né? Mais o 26y. Tudo isso é igual, fazendo a conta aí, então subtrai lá 250 de 2.431, eu fico aí com 2.181, se eu não errei nada na conta. Tudo bem? Tranquilo? Agora que a gente chega num problema, ele quer que você descubra o valor tanto de x quanto o valor de y, mas o sistema é possível e indeterminado, né? Eu tenho duas incógnitas nesse caso para resolver uma equação. Aqui é que o negócio pega, né? Em grande verdade, é nessa parte que os alunos acabam travando e não conseguem mais sair da resolução, né? Mas eles se esquecem do seguinte: x, 10%, y são as ocorrências dos meus isótopos do magnésio, né? Se você somar todas elas, tem que obrigatoriamente dar 100%. Esse resultado aqui que a galera acaba esquecendo, né? As abundâncias ou as ocorrências, no caso, em grande verdade, você tem aí somadas sempre dando 100%. Então eu posso falar que x somado a y tem que dar o restante, ou seja, 90% para bater o total de 100. Então, ó, x mais y nesse caso tem que dar aí um total de 90%. Tudo bem? Pronto. Agora é só resolver esse sistema aí, né? Vamos com calma agora. Vamos com calma para não errar, hein? Eu vou isolar aqui o x, né? Vamos na boa. Isolo o x. Isso daqui vai dar igual, então, 90 menos y, viu? É importante não fazer conta errada. Olha lá, 90 menos y. Tranquilo. Vamos fazer substituição, turma. Agora é alegria total, né? Você adora fazer conta, fala a verdade. Alegria total, vamos lá. 24x, a gente substituiu. O x agora, então, tá dando 90 menos, nesse caso, y, certo? Tudo bem? Mais, então, 26y. Tudo isso aí tem que dar 2181, ou seja, 2181. Belezinha? Tranquilo? Bom, faz essa conta para mim aí de cabeça. Eu acho que essa conta de cabeça, já botei uma colinha ali. Vocês não estão vendo, mas não tem problema. Isso daí vai dar, quanto vai dar isso daí? 2.160, certo? Pronto, muito bem. Fazendo a conta de cabeça sai fácil, certo? Menos 24y, certo? Mais 26y. Tudo isso dá igual, então, 2181, certo? Tudo bem? Beleza? Muito bom. Só para adiantar nossa conta, então, esse daqui vai ficar com 2y, né? Tudo isso é igual, nesse caso aí, a 21. Beleza? Depois vocês confiram as contas aí. Se eu tiver errado alguma coisa, me indica. O y, então, olha lá, fazendo essa conta, o y tem que dar aí 10,5, né? 10,5%. Ou seja, né? Fazendo a outra conta, o x tem que dar o restante, né? O x, nesse caso, vai dar aí 75,5%. É isso? Eu não fiz 75 não, 79, viu? Ó, faz a conta direito. 79,5%. Cheguei, então, ó, em x e y. Belezinha? Cheguei nas abundâncias necessárias. Olha lá. O 24, então, eu tenho a abundância dele, deixa eu ver aqui, x, que vai dar 79,5%, e do y, aí, exatamente 10,5%. Beleza, turma? Tranquilo? É um exercício fácil, mas aí demanda um pouco de atenção nas contas, né? Você vê que tem que fazer uma contaiada toda, né? E mesmo eu que faço conta rapidamente de cabeça, até faço alguns errinhos de vez em quando. Tranquilo, turma? Espero que você tenha gostado aí. Toma cuidado nesse tipo de coisa, beleza? Até uma próxima. Tchau!